Olá, somos alunos da Univesp, do Polo de Cerquilho. Este projeto tem como tema norteador a otimização de processos utilizando pilares da indústria 4.0, sob o tripé da sustentabilidade. Com base nesse tema, o projeto irá abordar a modernização no processo de monitoramento em redes de distribuição de água potável, por meio da Internet das Coisas. O nosso grupo é composto pelos seguintes alunos: Laura Zanetti Lourenço, Murilo Figueira Ferraz, Rodolfo Martins Luvisotto, Rodrigo Felipe Simão, Thales Giovanni de Freitas, Vinícius Grando de Campos e William Baldwin Glauser. Somos alunos do curso de Engenharia de Produção, ingressantes no ano de 2018, primeiro semestre. Dados mostram que no Brasil, a cada 100 litros de água captada, tratada e pronta para ser distribuída, 38 litros são perdidos no caminho por vazamentos, erros de leitura, furtos e outros problemas. Essas perdas são identificadas quando se faz a diferença entre o volume total de água produzido nas estações de tratamento e a soma dos volumes medidos nos hidrômetros instalados nos imóveis dos clientes. E com o crescente desenvolvimento urbano, as cidades e infraestruturas ficam cada vez menos acessíveis quando pensamos em ampliação, operação e manutenção de redes de distribuição de água. E essa falta de acessibilidade, quando nos deparamos a vazamentos, geram, além do impacto financeiro, a interrupção pela busca da sustentabilidade, desequilibrando a necessidade humana versus a preservação de recursos naturais. E hoje, com a nova era da indústria 4.0, nos perguntamos: é possível detectar vazamentos não visíveis de forma mais rápida e assertiva? A internet das coisas pode auxiliar na redução de perda de água no sistema de abastecimento de água? Chegando nos objetivos do trabalho, a gente tem como objetivo principal aqui o desenvolvimento da metodologia para a detecção dos vazamentos em redes de distribuição de água, né? E esse objetivo principal se dá através dos seguintes objetivos específicos, na sequência aqui no slide, que são o primeiro passo, a instalação das estações de monitoramento em alguns pontos estratégicos da rede para coletar esses dados através do sinal de internet das coisas. E coletando esses dados e fazendo a análise deles, a gente cria métodos e procedimentos para o reparo dessas áreas danificadas encontradas e também pode criar planos de ação e prevenção de novos vazamentos. Todo sistema de distribuição de água consiste em uma rede formada por um conjunto de tubulações, conexões, reservatórios e bombas hidráulicas, com uma função de atender aos pontos de consumo de uma cidade ou setor. O sistema de distribuição é bastante complexo, não só quanto ao dimensionamento, mas também quanto à manutenção e operação. Trata-se, em geral, da parte mais importante do projeto de abastecimento, exigindo considerável atenção aos parâmetros do sistema. As redes de distribuição podem ser classificadas em três tipos: ramificada, onde há um duto principal que se ramifica para ambos os lados; malhada, onde é um conjunto de tubulações que formam um circuito fechado, ou seja, fecham sobre si mesmos, constituindo malhas; e mistas, corresponde à configuração em que se mistura, numa mesma rede de distribuição, as duas configurações anteriores. Muitos falam que o maior problema encontrado em todo o sistema de abastecimento é a perda de água. O controle dessas perdas é a atividade essencial de uma empresa de saneamento, pois envolve diretamente receitas e despesas. Elas são de dois tipos: físicas, que correspondem aos volumes de águas que não são consumidos, por serem perdidos através de vazamentos em seu percurso, e também podem ser não físicas, que correspondem aos volumes de água que são consumidos, mas não são contabilizados pela empresa,
principalmente devido a irregularidades. Os índices brasileiros referentes às perdas de água ainda são elevados, quando comparados a outros países. Em 2019, para cada 100 litros de água captada, tratada e pronta para ser distribuída, 38 litros foram perdidos no caminho. Em volume, isso significa 6,5 bilhões de metros cúbicos de água tratada jogado fora. Em termos financeiros, as perdas custaram 11,3 bilhões para o país. Com relação à metodologia, foi realizada uma entrevista com os membros que compõem esse grupo a respeito dos possíveis locais onde a otimização de processos, utilizando pilares da indústria 4.0, sob o tripé da sustentabilidade, pudesse ser implantada atendendo a maior parte dos requisitos envolvendo o tema. Alguns são robôs autônomos, simulação, integração de sistemas, internet das coisas, cibersegurança, computação em nuvem, manufatura aditiva, realidade aumentada, Big Data Analytics. Em relação ao tripé da sustentabilidade, foram considerados nesse projeto os requisitos apresentados abaixo. Pessoas, se é suportável, se é equitável, se gera lucro, se é viável, com relação ao planeta e à sustentabilidade. Dentro dos locais propostos pelos membros do grupo, considerando os aspectos relacionados aos pilares da indústria 4.0 e o tripé da sustentabilidade, o ambiente selecionado para o desenvolvimento do projeto aqui descrito foi um sistema de abastecimento de água de uma pequena cidade. Para essa etapa, foi utilizada a ferramenta conhecida como Brainstorm, que em português significa tempestade de ideias. Nesse momento, as ideias foram listadas desconsiderando propositalmente qualquer tipo de limitação, inclusive limitações financeiras ou tecnológicas. Em seguida, as ideias foram avaliadas acerca do desejo dos colaboradores, da viabilidade do negócio e da possibilidade técnica. Após a avaliação, foi observado que algumas das ideias não são viáveis no cenário atual, sejam elas por limitação técnica, econômica ou até mesmo cultural. Outras ideias foram incorporadas ao projeto. Em relação à nossa solução inicial, utilizamos tecnologias disponíveis para monitoramento de dados em tempo real e, por meio das informações coletadas, detectar possíveis pontos de vazamento nas redes de abastecimento de água. Para a implantação deste projeto, é necessária a instalação de circuitos eletrônicos conectados a sensores já existentes nas redes de abastecimento de água, como, por exemplo, medidores de vazão ou pressão. Assim, os sensores enviam informações para um servidor central, por meio da internet das coisas, permitindo a geração de dados estatísticos que devem ser utilizados para a elaboração de planos de manutenção preventiva nas redes de abastecimento de água, além de dar agilidade na identificação de pontos onde são necessárias as manutenções corretivas, desta forma reduzindo o desperdício de água já tratada. Eu sou Vinícius e a solução final ela não sofreu grandes alterações em relação à solução inicial. A gente parte do princípio que os medidores de vazão ou pressão já estão instalados na rede de distribuição de água da cidade, em locais estratégicos, e a gente acopla a esses medidores de vazão e pressão um transmissor de sinal que funciona por meio da internet das coisas. E dessa forma a gente consegue enviar os dados fornecidos pelos medidores de vazão ou pressão para uma central que pode armazenar esses dados e fazer uma análise prevendo o consumo, analisando o consumo das residências e prevendo o consumo mensal dos meses seguintes. Em relação ao funcionamento do transmissor, o medidor de vazão ou de pressão ele fornece um sinal de saída de 4 a 20 mA. A gente acopla isso a um conversor analógico digital que vai transformar esse sinal de 4 a 20 num protocolo de comunicação I2C. Isso vai ligado a um microcontrolador, um Arduino, bem simples no protótipo, né?
e esse Arduino ele vai transformar o protocolo de comunicação I2C para NB-IoT, que é o protocolo de comunicação de internet das coisas. E dessa forma a gente consegue fazer a transmissão do sinal via um sinal de celular comum com chip GSM. A gente consegue transferir esses dados para a base da companhia de saneamento.